governo federal confirmou o valor do salário mínimo para 2023. Eu vou acionar agora o David de Tarso, que tem informações para a gente. David, boa noite. De quanto será o valor neste ano e esse total ainda pode ser revisado? Exatamente, viu, Lívia? Muito boa noite a você, a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.302, corrigindo apenas a inflação. Havia a expectativa, a promessa durante a campanha que Luiz Inácio Lula da Silva fixasse o salário mínimo em R$ 1.320. Mas, de acordo com o governo, isso não será possível, porque o impacto nas contas públicas é muito grande. As projeções para que fixasse o salário mínimo em R$ 1.320 é de R$ 7 bilhões, o que dá em média a cada R$ 1 que o governo reajusta no salário mínimo, R$ 389 milhões ao ano. Então, o impacto, segundo o governo, é muito forte. Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reuniram com frentes sindicais, com sindicalistas, para ouvir ali quais eram os pedidos, Os sindicalistas queriam que esse valor fosse ainda maior, de R$ 1.343, mas o governo disse que não será possível isso. Mas ainda há uma expectativa de que o reajuste do salário mínimo ainda ocorra neste ano. Foi criado um grupo de trabalho por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles vão atuar verificando questões econômicas e saber de onde é possível tirar recursos para reajustar o salário mínimo. Deve apresentar uma proposta nos próximos 45 dias. E há a expectativa, eu saliento isso, que o salário mínimo seja reajustado a partir do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, onde muitas frentes sindicais realizam ações com os trabalhadores, e aí o governo anunciaria um novo valor e até mesmo estabeleceria um teto. Mas tudo isso ainda se trata de uma expectativa. Nós separamos um trecho da entrevista de Luiz Marinho, que falou mais detalhes sobre essa reunião e por que a decisão do governo. Vamos acompanhar. Estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a política de valorização do salário mínimo. Igualmente aconteceu lá em 2005, 2006, visita o valor do presente ano. Esse trabalho que vai resultar se o salário mínimo de 1.302 vai ser para o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Ok? Então essa é a definição de hoje, portanto, hoje é 1.302, maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que nós vamos construir. Agora, Marcelo Suano, que situação? A gente tem uma promessa de campanha de um reajuste do salário mínimo em R$ 1.320. A gente tem uma demanda dos sindicalistas de um reajuste que ultrapassa R$ 1.340. E nós tivemos hoje a confirmação do governo, por meio do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que pelo menos até maio esse salário vai ser o que está previsto no orçamento, de R$ 1.302, que corrige a valorização, o índice, aliás, inflacionário, com um ganho real de pouco mais de 1,6%. Será que esse grupo de trabalho que foi criado para discutir, para negociar um novo reajuste, que pode ser anunciado no Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, é mais uma promessa do governo para tentar ganhar tempo com os sindicalistas, pensando no orçamento que a gente tem nesse ano? Ou será que isso realmente pode acontecer? A gente pode ter um novo reajuste ainda em 2023? Levando-se em consideração a importância da data e o simbolismo que tem, é bem possível que se consiga algum aumento, sim. Por quê? Porque isso terá um impacto político. No entanto, como você bem apresentou, Lívia, é uma promessa de campanha, depara-se com uma realidade e depara-se com uma realidade que foi estabelecida pela maneira como foi feito um processo eleitoral, em que teve uma coligação gigantesca, em que cada um foi atrás do seu quinhão do bolo, mais do que com a possibilidade de fazer uma coalizão com um projeto de país e que seria levado adiante, em que todos se sacrificariam para a reorganização, porque era isso que estava no discurso, reorganização da sociedade. Em síntese, é possível que se consiga. E este grupo de trabalho, certamente, ele não virá para buscar a lógica econômica. Ele virá para buscar saídas com a representação e a simbologia política que receberá, se fizer esse aumento, no dia 1º de maio. Condições para tanto, diante do quadro e da maneira como tem sido apresentado e tocadas as reuniões do governo, muito dificilmente haverá condição,
Por quê? Porque não há recurso. Olha que coisa curiosa. Ainda agora eu falei que havia recurso suficiente para as obras. Agora eu estou dizendo não há recurso. Por que não há recursos? Porque tudo está comprometido para garantir a governabilidade. Questões como essas são de somenos. Por qual razão? Porque isso diz respeito ao povo. E o povo pode esperar um pouquinho.